A porta da cozinha abriu-se com violência e o prato de bacalhau à brás voou pelo ar, estilhaçando-se contra a parede. Miguel, o novo ajudante de cozinha que ninguém conhecia há mais de 3 semanas, ficou paralisado, o coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. O chefe de cozinha, António, gritava em fúria: "Se não aguentas a pressão, rua!" Todos os olhos se voltaram para Miguel, mas ninguém sabia que, por baixo daquele avental sujo de óleo e do boné que escondia metade do rosto, estava Miguel Almeida, o verdadeiro dono do Sabor Eterno, o restaurante mais badalado de Lisboa, e um dos CEOs mais jovens e ricos de Portugal. Miguel não respondeu. Baixou a cabeça, limpou os restos do prato do chão com mãos trêmulas e voltou ao posto. "Por que eu faço isto?", perguntava-se em silêncio pela enésima vez. A resposta era sempre a mesma: porque estava cansado de ser tratado como o Sr. Almeida, o herdeiro intocável, o homem que decidia tudo de um escritório no alto de um arranha-céus. Queria sentir o restaurante na pele, queria saber se o sucesso era real ou apenas marketing. E, acima de tudo, queria viver sem a máscara que a família e a sociedade lhe impunham desde que percebera, aos 16 anos, que era gay. Ninguém no Sabor Eterno sabia da sua orientação. Nem os funcionários, nem os clientes habituais, nem mesmo o gerente que ele próprio contratara. Miguel crescera numa família conservadora do Norte, onde o nome Almeida significava tradição, casamentos arranjados e silêncios pesados. Aos 29 anos, já comandava um império de restauração, mas nunca tinha tido uma relação séria. Namoradas de fachada para fotografias, beijos frios em eventos de caridade. Dentro dele, uma fome que não era de comida. Naquela noite, depois do turno, Miguel sentou-se num banco do chiado, exausto. Tirou o boné, deixou o cabelo castanho cair sobre a testa e respirou fundo o ar salgado que vinha do rio. Foi então que o viu pela primeira vez, João, o novo responsável pela sala, que acabara de ser contratado. Alto, olhos verdes que pareciam refletir o mar da ericeira de onde vinha, sorriso fácil mas olhar triste. João passou por ele, cumprimentou-o como cumprimentava todos os colegas: "Boa noite, Miguel." A voz era quente, grave. Algo se mexeu dentro do peito de Miguel, algo que ele tentou imediatamente sufocar. Nos dias seguintes, Miguel observava João em segredo. Como ele tratava os clientes com paciência infinita, como defendia uma colega trans, Rita, quando um cliente mais bêbado fez um comentário ofensivo. "Aqui todos são bem-vindos, senhor. Se não gosta, a porta é servida." A firmeza sem agressividade impressionou Miguel. Ele não tem medo de ser quem é, pensou, sentindo uma pontada de inveja misturada com desejo. João era assumido. Usava um pequeno pino com as cores do arco-íris na lapela do uniforme. No restaurante, alguns olhavam de lado, mas a maioria respeitava, ou fingia respeitar. Uma noite, durante o fecho, ficaram apenas os dois a arrumar a sala. A chuva caía forte lá fora, batendo nas vidraças. João limpava as mesas, cantarolando baixinho uma música de fado. Miguel, fingindo arrumar garrafas no bar, não conseguia tirar os olhos dele. "Gostas de fado?" perguntou Miguel, surpreendendo-se com a própria voz. João virou-se, sorriu. "Cresci com ele. A minha avó cantava em casas de fado na moraria." "E tu?" "Também. Mas nunca ouvi ao vivo." "Devias. Um dia levo-te." O convite saiu natural, sem segunda intenção aparente, mas Miguel sentiu o sangue subir às faces. Ele não sabe quem eu sou. Não sabe que sou o patrão. Não sabe que sou gay e tenho pavor de o assumir. A ideia de sair com João, mesmo que só como colegas, aterrorizava-o e excitava-o em igual medida. Na semana seguinte, o restaurante recebeu uma crítica devastadora no principal jornal. "O Sabor Eterno perdeu alma", escreveu o crítico. "Comida correta, mas sem paixão." Miguel leu a notícia no telemóvel, escondido na casa de banho dos funcionários, e sentiu o chão abrir-se debaixo dos pés. Ele sabia que a crítica tinha razão. Nos últimos meses, delegara demais, confiara demais no gerente. Decidiu que era hora de intervir, mas ainda disfarçado. Chamou João à parte depois do serviço. "Preciso de ajuda para mudar o menu. Tens ideias?" João ergueu uma sobrancelha, surpreendido por aquele ajudante de cozinha tímido tomar a iniciativa. "Claro.
Podemos experimentar pratos mais pessoais. Coisas que contem histórias. Como o arroz de marisco da minha mãe, que ela fazia quando eu era pequeno e hesitou, quando o meu pai nos abandonou por eu ser gay. A confissão saiu calma, mas Miguel viu a dor nos olhos verdes. Sentiu uma vontade quase irresistível de abraçá-lo, de dizer: eu percebo, eu também tenho medo. Mas calou-se. Isso seria perfeito, respondeu apenas, a voz rouca. Começaram a trabalhar juntos depois do horário. Horas na cozinha vazia, provando molhos, rindo de receitas que davam errado. Miguel sentia-se vivo pela primeira vez em anos. João contava histórias da infância na Ericeira, da mãe que o defendera sempre, do pai que nunca mais quis vê-lo. Miguel escutava, guardava cada palavra como tesouro. Mas quanto mais se aproximava, mais o segredo pesava. Se ele souber quem eu sou, vai achar que o enganei. Vai odiar-me. O pensamento martelava noite após noite, impedindo de dormir. Uma tarde, o gerente anunciou uma visita importante, um investidor estrangeiro que poderia comprar parte do restaurante. Miguel sabia que era uma armadilha do próprio conselho de administração da empresa familiar, que queria forçá-lo a vender e a casar com a filha de um parceiro. O pânico tomou conta dele. Na mesma noite, João convidou-o para um copo no bairro Alto. Vamos. Só nós os dois. Preciso de descomprimir. Miguel aceitou, o coração em conflito. Sentaram-se num bar pequeno, luz baixa, música suave. João pediu 2 copos de vinho verde. Falaram de tudo e de nada, até que João se inclinou para a frente. Miguel, há qualquer coisa em ti que não encaixa. És diferente dos outros ajudantes. Tens um jeito não sei de quem manda sem mandar. Miguel engoliu em seco. Talvez seja só impressão. João sorriu, mas os olhos eram sérios. Não é? E eu gosto disso. Gosto de ti. O mundo parou. Miguel sentiu o chão sumir-se outra vez. Queria dizer: eu também gosto de ti, mais do que imaginas, queria beijá-lo ali mesmo, mas o medo falou mais alto. Levantou-se de repente. Tenho de ir. Saiu correndo sob a chuva fina de Lisboa, deixando João confuso e magoado no bar. Na manhã seguinte, Miguel decidiu que era hora de revelar tudo. Ia contar a João quem realmente era, pedir desculpa, assumir o que sentia. Mas ao chegar ao restaurante, encontrou a porta fechada e um aviso: fecho temporário por inspeção sanitária. O coração gelou. Sabia que era mentira. Alguém do conselho descobrira o seu disfarce e queria puni-lo. E o pior, João tinha desaparecido. Miguel passou o dia inteiro a ligar para o número de João. Chamada após chamada, direto para o atendedor de mensagens. A culpa corroía-o como ácido. Fugi dele no momento em que ele se abriu. Covarde. Andava de um lado para o outro no apartamento de luxo no Príncipe Real onde nunca ninguém do restaurante o vira, as mãos tremendo cada vez que olhava para o ecrã do telemóvel. Ao fim da tarde, recebeu uma mensagem do gerente: reunião urgente amanhã às 10 horas no escritório da Almeida Group. Assunto: futuro do sabor eterno. Miguel soube imediatamente que o disfarce terminara. O conselho descobrira tudo, talvez pela crítica negativa, talvez por alguém o ter reconhecido. O pânico misturava-se com alívio. Pelo menos o segredo acabaria. Mas João continuava desaparecido. Na noite, Miguel não aguentou mais. Vestiu um casaco escuro, pegou nas chaves do carro e dirigiu até à Ericeira. Lembrava-se de João ter mencionado a casa da mãe, uma pequena moradia branca perto da Praia dos Pescadores. Chegou já de madrugada, o mar rugindo ao fundo. Bateu à porta com o coração na boca. Uma mulher de meia-idade abriu, olhos iguais aos de João, mas cansados. Procuro o João. Sou colega dele. A mãe olhou de alto a baixo, desconfiada. Ele chegou há 2 horas, destroçado. Disse que um amigo magoou muito. Está no quarto, não quer falar com ninguém. Miguel sentiu as pernas fraquearem. Por favor, diga-lhe que preciso de falar com ele. É importante. A mãe hesitou, mas acabou por ceder. Minutos depois, João apareceu à porta, rosto inchado de chorar, olhar frio.
O que queres, Miguel? Veio terminar de me humilhar. Não eu, Miguel engoliu em seco, posso entrar. João deixou passar, mas ficou de braços cruzados na sala pequena, cheira ao mar e a madeira antiga. Fala. Miguel respirou fundo. As palavras saíram aos tropeções. Eu não sou quem pensas. Não sou apenas o ajudante de cozinha. O meu nome completo é Miguel Almeida. Sou o dono do Sabor Eterno. Sou o CEO da Almeida Group. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João piscou várias vezes, como se tentasse processar. Estás a brincar? Não. Trabalhei disfarçado porque queria sentir o restaurante de verdade. E porque tinha medo de ser quem sou. Medo de assumir que sou gay. A minha família nunca aceitaria. A empresa, os investidores. João recuou um passo. Então todo este tempo mentiste-me. Fizeste-me abrir o coração, contar coisas que nunca contei a ninguém no trabalho, e eras o patrão. O homem que decide se eu tenho emprego ou não. Não foi por isso. Miguel deu um passo em frente, desesperado. Aproximei-me de ti porque me apaixonei por ti. Desde o primeiro dia. João riu-se, mas era um riso amargo. Apaixonaste-te? Fugiste de mim ontem quando eu disse que gostava de ti. Covarde. A palavra doeu mais que um murro. Tens razão. Sou covarde. Sempre fui. Mas não quero continuar a ser. Por isso vim aqui, arriscar tudo. A empresa, a família, a reputação. Por ti. João virou o rosto para a janela, o mar agitado refletido nos olhos. Não sei se acredito. Como posso confiar em alguém que viveu uma mentira tão grande? Miguel sentiu lágrimas quentes nos olhos. Dá-me uma oportunidade de provar. Por favor. João não respondeu. Apenas disse, com voz baixa. Vai embora. Preciso de pensar. Miguel saiu, o coração partido ao meio. Conduziu de volta a Lisboa ao amanhecer, o céu cor-de-rosa como uma promessa quebrada. Na manhã da reunião, entrou no edifício da Almeida Group de cabeça erguida, fato impecável, mas por dentro destruído. O conselho esperava-o na sala de reuniões, o pai à cabeceira, rosto de pedra. Explica-te, disse o pai, sem preâmbulos. Miguel contou tudo. O disfarce, a vontade de sentir o negócio, mas também a verdade mais profunda, que era gay, que não casaria com ninguém por conveniência, que queria viver a sua vida. O silêncio foi longo. Depois, o pai falou. Se insistires nisso, perdes tudo. A empresa, a herança, o nome. Miguel olhou nos olhos. Então perco. Prefiro ser pobre e honesto a rico e infeliz. Saiu da sala sem esperar resposta. No elevador, o telemóvel vibrou. Uma mensagem de João, onde estás? Respondeu imediatamente, acabei de perder tudo por ti. Estou no carro, em frente ao edifício. Minutos depois, João apareceu, ofegante, como se tivesse corrido. Entrou no carro, fechou a porta. A minha mãe disse-me que vieste à Ericeira de madrugada. Que arriscaste tudo para me contar a verdade. Miguel assentiu, sem palavras. João aproximou-se devagar, pousou a mão no rosto dele. Também tenho medo. Medo de me magoar outra vez. Mas quero tentar. Contigo. Os lábios encontraram-se num beijo tímido, cheio de lágrimas e alívio. Pela primeira vez, Miguel sentiu-se inteiro. Mas a felicidade durou pouco. Quando chegaram ao restaurante, encontraram a polícia à porta. O gerente denunciara irregularidades graves, falsas, mas suficientes para fechar o espaço por meses. Alguém queria destruir o Sabor Eterno e destruir Miguel. Os dias seguintes foram um pesadelo. O restaurante fechado, inspectores a vasculhar tudo, jornais a publicar manchetes sensacionalistas, herdeiro gay da Almeida Group em escândalo. Miguel lia as notícias no telemóvel, o estômago revirado. A família cortara-lhe o acesso às contas, os amigos de infância desapareciam. Só João permanecia ao seu lado, firme como uma âncora. Viveram na pequena casa da mãe de João na Ericeira.
Pela primeira vez, Miguel acordava com o som das ondas em vez de despertadores caros. Cozinhavam juntos, riam de coisas pequenas, mas à noite Miguel acordava suado, o medo a sufocá-lo. E se ele se cansar de mim agora que não tenho nada? E se a denúncia for obra do meu pai para me punir? João percebia os silêncios. Uma noite, sentados na varanda a ver o mar prateado pela lua, pegou na mão dele. Fala comigo. Miguel desabou. Contou os medos, a vergonha de ter perdido tudo, o terror de não ser suficiente. João ouviu em silêncio, depois respondeu. Eu também perdi tudo quando meu pai me virou as costas. Mas ganhei a mim próprio. Tu estás a fazer o mesmo. E eu amo-te exatamente por isso. As palavras foram bálsamo, mas o perigo não acabou. Uma carta anônima chegou à casa, para o seu bem, afaste-se do Miguel Almeida. Ele só traz destruição. João escondeu-a primeiro, mas Miguel encontrou-a. Alguém nos quer separar, disse, voz tremendo. Decidiram investigar. Miguel ainda tinha alguns contactos leais. Descobriram que o gerente, pressionado por um primo ciumento de Miguel que queria o controle da empresa, forjara as irregularidades. Mas provar seria difícil. Nessa altura, Rita, a colega trans do restaurante, ligou. Estava em pânico. Preciso de ajuda. Um cliente antigo ameaçou-me por causa da minha identidade. Disse que sabe coisas sobre o restaurante e sobre vocês os dois. Encontraram-se num café discreto em Cascais. Rita tremia. Ele disse que tem provas de que o Miguel e tu estão juntos. Fotografias. Quer dinheiro para não publicar. Miguel sentiu o sangue gelar. Num Portugal ainda cheio de preconceitos velados, um escândalo daqueles acabaria com qualquer hipótese de recuperar o restaurante. João apertou-lhe a mão por baixo da mesa. Não vamos pagar. Vamos enfrentá-lo. Mas Miguel hesitava. Se as fotos saírem, perco o pouco que resta. E João será arrastado comigo. Na noite seguinte, o homem apareceu na porta da casa da mãe de João. Alto, fato barato, olhar predador. 100.000 euros ou amanhã está nos jornais. João saiu para a rua, furioso. Sai daqui ou chama a polícia. O homem riu-se. A polícia? Com o escândalo que aí vem. Miguel apareceu atrás de João, voz firme apesar do medo. Não vamos pagar. Faça o que quiser. O homem foi-se embora, mas a ameaça pairava. Na manhã seguinte, as fotos estavam em todos os tabloides online. Miguel e João de mãos dadas na ericeira, um beijo roubado na varanda. Títulos cruéis, herdeiro gay em romance com funcionário. Comentários venenosos enchiam as redes. Miguel desligou o telemóvel, encolheu-se no sofá. João abraçou-o. Vamos passar por isto juntos. Mas Miguel sentia-se morrer por dentro. Traí a família, perdi o restaurante, e agora arrasto-o para o inferno comigo. João, porém, não desistia. Contactou associações LGBT, advogados amigos, jornalistas sérios. Em poucos dias, a narrativa mudou, histórias de coragem, de amor contra preconceitos. O público dividiu-se, mas uma onda de apoio começou a crescer. O ponto de viragem veio de fonte inesperada, o pai de Miguel ligou. Voz cansada. Vi as notícias. Quer falar contigo. Encontraram-se num café neutro em Lisboa. O pai parecia mais velho. Nunca pensei que chegasses tão longe. Sempre quis proteger-te à minha maneira errada. Miguel esperou, coração apertado. Teu primo confessou tudo. A denúncia é falsa, as fotos. Vai ser processado. O restaurante reabre na próxima semana. Silêncio. E sobre ti e o João não aprovo. Mas também não quero perder o meu único filho. Não era aceitação plena, mas era um começo. Miguel saiu do café com lágrimas nos olhos. Correu para João, contou tudo. Pela primeira vez em meses, respiraram fundo. O sabor eterno reabriu numa noite de primavera, luzes quentes, música suave ao vivo. Miguel já não se escondia, entrou de mão dada com João, fato elegante,
sorriso nervoso mas verdadeiro. Os funcionários aplaudiram, Rita chorou de emoção. Alguns clientes habituais hesitaram na porta, mas a maioria ficou. O novo menu contava histórias, pratos inspirados na mãe de João, na avó fadista, em memórias de Miguel que nunca partilhara. O crítico voltou, escreveu, agora sim, o sabor eterno tem alma. Mas nem tudo era perfeito. A família de Miguel mantinha distância fria. O pai aparecera na reabertura, apertara a mão a João com esforço visível, mas não ficara para jantar. Miguel sentia a ferida aberta. Uma noite, depois do fecho, João encontrou Miguel na cozinha, olhar perdido. Ainda pensas nele? Penso. Queria que ele me aceitasse de verdade. João abraçou por trás. Um dia. O amor não se força. Semanas depois, receberam um convite inesperado, casamento de uma prima de Miguel. O envelope trazia apenas o nome dele, não mencionava acompanhante. Miguel hesitou. Não vou se não puder levar-te. João sorriu triste. Vai. Pelo menos tenta. Miguel foi sozinho. A festa era num palacete no Douro, luxo ostensivo. A família olhava-o de lado, sussurros. O pai aproximou-se no fim da noite. Vieste sozinho. Não quis vir com o João se não era bem-vindo. O pai suspirou. Talvez da próxima vez. Não era muito, mas era algo. No regresso a Lisboa, Miguel parou o carro numa curva do Douro, ligou a João. Sinto a tua falta. Também. Mas estou orgulhoso de ti. A vida seguia, com cicatrizes e esperança. Até que, num dia de outono, João recebeu uma chamada da Ericeira. A mãe sofrera um AVC. Correram para o hospital. Dias de angústia, João ao lado da cama, Miguel a apoiá-lo em silêncio. Na recuperação lenta, a mãe chamou Miguel. Obrigada por cuidares do meu filho. Ele nunca foi tão feliz. Miguel chorou. Mas o destino reservava mais uma prova. Durante a convalescença, João começou a ter crises de ansiedade fortes. Revelou um segredo guardado, anos antes, um ex-namorado violento deixara marcas profundas. O stress do escândalo reativara tudo. Miguel sentiu-se impotente. Devia ter protegido-te melhor. João abanou a cabeça. Não és responsável pelo meu passado. Mas preciso de ajuda. Foram juntos à terapia. Miguel também começou sessões próprias, enfrentando o trauma da rejeição familiar. O amor aprofundava-se na vulnerabilidade partilhada. O inverno chegou frio, mas dentro do sabor eterno havia calor. O restaurante prosperava, prémios acumulavam-se, reservas esgotadas meses adiante. Miguel e João eram vistos como casal símbolo de coragem por muitos jovens LGBT em Portugal. Mas Miguel ainda carregava um vazio. Numa noite de Natal, sozinho no apartamento enquanto João estava com a mãe, escreveu uma carta ao pai. Longa, honesta, sem acusações. Contou o quanto o amor de João o salvara, o quanto queria que ele conhecesse o homem que o filho amava. Enviou-a. Semanas passaram sem resposta. Até que, numa tarde de janeiro, o pai apareceu à porta do restaurante. Sozinho, casaco pesado, expressão indecifrável. Posso falar contigo? Foram para o escritório pequeno nas traseiras. O pai olhou em redor. Está diferente. Mais vivo. Miguel esperou. Li a tua carta. Várias vezes. Percebi que falhei contigo. Que o meu medo de o que dirão foi maior que o amor de pai. Lágrimas nos olhos do homem que sempre fora de granito. Quero conhecer o João. Se ainda for possível. Miguel quase não acreditou. Ligou a João, voz embargada. Vem. Por favor. Quando João chegou, o pai levantou-se, estendeu a mão. Desculpa o atraso. Chamo-me António Almeida. E sou um idiota que demorou demais a aprender. João sorriu, apertou a mão. Prazer, Sr. António. O Miguel fala muito de si. Jantaram os três juntos,
conversa hesitante no início, mas aos poucos fluindo. O pai perguntou sobre a Ericeira, sobre a mãe de João, sobre receitas. Riu-se mesmo de uma história. No fim da noite, abraçou Miguel à porta. Estou orgulhoso de ti, filho. Mesmo que tenha demorado a dizê-lo. Miguel chorou no carro, João ao lado, mão na sua coxa. Conseguimos. Mas a vida reserva sempre curvas. Meses depois, João recebeu uma proposta irrecusável: dirigir um novo restaurante de um grupo internacional em Barcelona. Salário 3 vezes superior, oportunidade de carreira enorme. Sentaram-se na varanda da Ericeira, mar calmo ao fundo. É o meu sonho, confessou João. Mas não quero ir sem ti. Miguel sentiu o chão tremer outra vez. Não posso abandonar o sabor eterno agora. Acabamos de o salvar. Silêncio pesado. Então o que fazemos? Pela primeira vez, o amor enfrentava uma escolha real. Um queria ficar, outro precisava de voar. Passaram noites em claro a discutir, a chorar, a fazer amor com desespero como se fosse a última vez. Miguel lutava contra o egoísmo que lhe sussurrava: pede-lhe que fique. João lutava contra a culpa de querer partir. Uma madrugada, Miguel acordou com uma ideia. E se abrirmos uma filial em Barcelona? Eu invisto, tu diriges. Mantemos os 2 restaurantes, viajamos entre Lisboa e lá. João olhou, olhos brilhantes. Achas que conseguimos? Conseguimos tudo até agora. Foram meses de trabalho intenso. Miguel usou os últimos contactos leais, vendeu parte das ações que ainda detinha, convenceu investidores progressistas. João desenhou o conceito, um sabor eterno, catalão com toques portugueses, menu que contava a história deles. O pai de Miguel, agora aliado inesperado, ajudou com burocracia. Abriram um novo espaço numa noite de verão em Barcelona, luzes quentes, mar próximo. Família e amigos vieram de Portugal. A mãe de João, já recuperada, cortou a fita ao lado do pai de Miguel, cena impensável anos antes. No discurso, Miguel pegou no microfone, voz firme. Este restaurante não é só comida. É prova de que o amor, quando verdadeiro, vence medos, mentiras, distâncias. Dedico ao João, o homem que me ensinou a ser inteiro. João subiu ao palco, beijou à frente de todos. Aplausos, lágrimas, flashes. Mais tarde, sozinhos na praia do Barceloneta, pés na água morna, João murmurou. Pensaste alguma vez que chegaríamos aqui? Tu, o CEO disfarçado, eu, o empregado que quase te odiou. Miguel riu-se, abraçou-o. Nunca. Mas valeu cada dor. Olharam o horizonte, mãos entrelaçadas. Lisboa e Barcelona, 2 cidades, um só amor. As cicatrizes permaneciam, mas já não doíam tanto. Tornaram-se linhas de uma história que, contra tudo e todos, escolhera ser contada até ao fim. E assim, entre sabores partilhados e segredos finalmente revelados, encontraram a paz que ambos mereciam.